receba a irmã Brenda Chaves com muito carinho, desde já agradecendo a disponibilidade de vir. Amém. Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, presbítero Ney. E nessa tarde maravilhosa, eu agradeço por estar aqui. É uma honra para mim. Muito obrigada. A gente que agradece, porque a gente sempre fala, né? Você tá com a fé forte, vai ficar mais ainda. Tá fraquinha, vai reforçar. Se não tem, vai pensar, nossa, por que eu não tenho fé? É tão bom ter fé. Brenda, eu sempre falo aqui com as irmãs, a gente não tem roteiro, não tem nada pronto, é tudo mover do Senhor. Então, o que o Senhor colocou no seu coração, pode ser uma palavra, pode ser um testemunho, os dois juntos, um louvor. O que o Senhor tocar o seu coração, a gente deixa fluir aqui, porque vamos falar de fé do nosso grande Salvador, então é Ele que manda. Amém, amém. E para falar de fé, nada melhor do que falar do nosso Senhor Jesus, né? Amém. Que é o maior exemplo de fé e de como robustecer a sua fé. E eu queria deixar um texto, posso? Pode, para à meditação vontade. de você que está em casa. Abra sua Bíblia comigo lá em livro de Lucas, capítulo 7, muito conhecido de todos nós. É quando o Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E eu queria ler com você alguns versículos, pouquinhos. Lucas capítulo 7, versículo 11, você que está em casa, abra sua Bíblia, você que não pode, depois anota aí essa referência e lê com calma, tá bom? Diz assim, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, mulher, não chores. E chegando-se, tocou no caixão, e eis que os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E no versículo 16 diz assim, e de todos se apoderou um grande temor, e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Esse texto é muito Deus, lindo, é né? maravilhoso. Irmã Beth, é muito lindo, e me chama muita atenção, porque Jesus já vinha de Cafarnaum, né, uma cidade muito longe de Naim, cerca de 32 quilômetros. Naquela época não tinha carro, não tinha todos esses meios que nós temos hoje, né, de se locomover com muita facilidade. Então ele viajou por toda uma noite e no dia seguinte ele chegou nessa cidade. E é bem verdade que quando Jesus estava, sempre tinha uma multidão com ele. Era a multidão que queria ver os milagres de Jesus, a multidão que admirava o Senhor Jesus. Era uma multidão que via tudo aquilo de bom que o Senhor fazia. Ele curava enfermos, coxos, cegos, mudos e tantas outras maravilhas o Senhor Jesus operava. E quando ele chegou até Naim, ele se deparou com uma cena muito triste. A multidão que estava com Jesus se deparou com uma multidão que estavam com aquela mulher, com aquela viúva. Então teve um encontro ali naquele momento, na porta da cidade. Porque os defuntos, eles não eram enterrados dentro da cidade, eram enterrados do lado de fora, fora da cidade. Para que não houvesse nenhum defunto, nenhum morto dentro daquele local. Era uma tradição daquela época. Então, quando eles chegaram, né, eu fico imaginando a multidão que estava com Jesus se encontrou com a multidão que estava com aquela mulher, com aquela viúva. E quando aquelas duas multidões se encontraram, aconteceu um grande milagre. Aleluia. E não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente, porque quando a gente se encontra, quando temos um encontro com o Senhor Jesus, não tem como a nossa vida permanecer da mesma forma. E foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Ele encontrou com aquela mulher, aquela multidão, a multidão feliz que estava com Jesus, se encontrou com a multidão triste que estava com aquela mulher enterrando seu filho. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas ali pranteando, a dor daquela mãe, a dor de perder um filho. Ela já tinha perdido também o seu marido. E ela se encontrou ali, e naquele momento o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão por ela e tratou primeiro a alma daquela mulher. Aleluia. E nessa tarde é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei como é que está a sua alma, você de casa, eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como está a tua vida nesse momento, não sei se você sepultou um filho, não sei se você sepultou um ente querido há pouco tempo, há poucos dias, ou se já é uma dor de muitos anos que você vem carregando. Só que eu quero te dar uma palavra de esperança nessa tarde. Não tem como você ter um encontro com o Senhor Jesus e permanecer da mesma maneira. Quando a gente tem um encontro genuíno com Cristo, Ele muda de dentro para fora. Quando ele encontrou com aquela mulher, ele primeiro tratou da alma dela e disse, mulher, não chores. Não chores não é porque ele era duro, não. É porque ele primeiro viu aonde estava a dor dela.
dentro da alma dela. E nessa tarde o Senhor quer primeiro tratar da tua alma, para depois operar no milagre externo. Mas primeiro Ele quer tratar do lado de dentro, onde, minha irmã Beth, muitas das vezes o homem não vê. É verdade. Onde as pessoas não conseguem enxergar. É aí que entra a questão da fé. Por quê? Nós só enxergamos as circunstâncias. Se a gente está com uma enfermidade, a gente está vendo ali o que o médico falou. Olha, é complicado, a gente não sabe, uma cirurgia talvez não dê jeito. Quando a gente tem um problema na justiça, muitas das vezes o advogado fala, ah, não, isso aí você não vai resolver nunca, porque isso aí você já perdeu. Quando a gente tem um problema em casa, no relacionamento com o marido, com a esposa, com filhos, a gente não vê saída, porque fala, meu Deus, essas pessoas nunca vão mudar. Então, quando a gente não tem esse encontro com Jesus, a gente só fica vendo as circunstâncias, só fica vendo o externo, e quem não tem fé nunca vai alcançar, porque a fé traz à existência aquilo que está ainda no mundo espiritual. Então, sem fé fica difícil agradar a Deus, sem fé fica muito difícil viver nesse mundo. Eu fico pensando como eu consegui viver tantos anos no mundão sem Jesus, mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que nos guarda até entender, não, agora baixa, chegou a hora, te dou mais uma oportunidade de me conhecer, porque muitas vezes a gente fala assim, eu aceitei Jesus, Jesus que nos aceita, porque a gente vem nesse mundo fazendo tudo errado, pecando, renegando ao Senhor, e muitas das vezes tem pessoas até que debocham, graças ao bom Deus que eu nunca cheguei a esse ponto, porque eu sempre tive temor a Deus. Sim. Eu não conhecia Jesus. Jesus era só mais um profeta, né? Como era mais um homem. Eu não conhecia Jesus, mas eu sempre tive muito temor a Deus, o Criador de todas as coisas. Mas tem pessoas que não têm temor a Deus, que debocham. Então eu sinto muito, porque no grande dia, essas, né, ranger, choro e ranger de dentes. Mas aí não cabe a nós, né? Isso aí é o Senhor que vai cuidar. Que cuida, é verdade. Que cuida, né, Brenda? E é importante, né, que teve um momento que os próprios discípulos falaram para o Senhor Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, às vezes, você que está em casa, você está com a fé tão pouquinha, mas não é o tamanho da sua fé que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é uma fé sólida no Senhor. Então, não importa se você tem uma fé pequenininha ou se você tem uma fé grandona, o que importa, a diferença é como Jesus Cristo disse. Se a tua fé for como o tamanho de um grão de mostarda, você pode orar e pedir, Senhor, move essa montanha de lá para cá e daqui para de lá. O que importa não é o tamanho da fé. Se você for olhar o grão de mostarda, ele é minúsculo. Muitas das vezes você consegue, na pontinha do dedo, você coloca ele é muito pequenininho, quase que imperceptível. Só que se você for tentar martelar esse grão de mostarda, você não vai conseguir destruir ele. Você não vai conseguir despedaçar esse grão de mostarda, você não vai conseguir fazer ele virar pó. Porque ele não é grande, mas ele é firme. Ele é constante. Ele é um grão de mostarda, ele é firme. Então, assim é também a nossa fé. Ela não precisa ser grande, mas ela precisa ser firme. É como o apóstolo Paulo disse, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o importante não é ter uma fé grandona, mas é ter uma fé constante. É ter uma vida constante. É igual a tartaruga. Às vezes a gente tem gente que critica, né? A tartaruga, eu não critico ela, não. Que animal lerdo. Lerdo, devagar. Então, nossa, é tão parado. Mas ele é constante. Lá no meu trabalho a gente tem um jabuti, né? E eu acho lindo. Eu fico admirando, o nome dela é Esmeralda. Eu fico olhando a jabuti que tem lá no sítio onde eu trabalho. E eu fico observando, eu fico olhando ela ali. Ela anda devagarzinho, devagarzinho. Mas se eu perder, irmã Beth, ela de vista por 5 minutos, ela já tá longe. E é uma coisa assim, inacreditável. Como ela consegue ir tão longe sendo tão devagar. Ela é constante. Assim precisa ser a nossa fé também no Senhor. No seu passo, nas suas forças, mas constante no Senhor. Tem que permanecer, porque muitas das vezes a pessoa explode, está com aquela fé enorme, daqui a 1, 2 meses isso aí. Já está sem fé nenhuma. Então fica aquela coisa muito emocional. Então a fé ela tem que ser racional no sentido
que tem que entender que tem que permanecer. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Se você está doente, Ele é Deus. Se você está com problema financeiro, Ele é Deus. Ele não vai mudar. É tudo na hora e no tempo dele. E nós somos imediatistas. É verdade. E nessa era da internet, da globalização, a gente ficou mais imediatista. É verdade. Porque antes a gente conseguia esperar. Sim. Não é da sua época que você é novinha. Mas, por exemplo, quando a gente fazia uma prova vestibular, não existia nem, era vestibular. Então a gente fazia a prova e tinha que esperar eles corrigirem daqui, sei lá, 15, 20 dias, às vezes até um mês, para sair o resultado. Porque a correção era toda à mão, não tinha computador para corrigir. Nossa. Então demorava e a gente aguardava para comemorar. Hoje em dia a pessoa acaba de fazer a prova e já tem um gabarito. Isso aí. Às vezes nem todo mundo acabou, já liberou o gabarito, já está na internet. Então assim, o mundo, esse sistema, né, onde jaz maligno, colocou essa ansiedade, que é a maldança do século, ansiedade que traz o quê? Depressão, que traz tudo de ruim, a ansiedade traz. Verdade. Então, se a gente, de verdade, não permanecer em Jesus, que até diz, eu sou a videira. É isso aí. Né? Ele é a videira e nós temos que permanecer ali, porque se soltar, vai para onde? É isso aí. Soltar, vai para onde? Exatamente. E é uma questão muito interessante, né, irmã Beth? Que as pessoas, às vezes, ficam falando, né, tem até um dito popular aí que dizem, né, que certo homem, ele estava indeciso e aí tinha um muro no meio. E nesse muro ele não sabia se ele ficava, se ele pulava para um lado ou se ele pulava para o outro. E aí de um lado, né, é um dito popular, dizem que tinha um anjo chamando ele, vem pro meu lado, vem pro meu lado. E do outro lado do muro o diabo sentado sem fazer nada. E aquele homem se questionou, por que o anjo faz tanta força para me chamar, para me puxar pro lado dele, enquanto o diabo está sentado, sem fazer nada, até mesmo ali parado, quieto no seu canto. E aí o homem que estava em cima do muro pergunta para o diabo, por que você está tão quieto? E o anjo está ali fazendo tanta força para me puxar para aquele lado. E o diabo, né, nessa expressão, diz para ele assim, olha, eu estou tranquilo porque o muro é meu. Então, meu querido, nessa tarde, saia de cima do muro, tenha nessa tarde uma posição diante do Senhor. Toma uma posição diante dele e peça a ele nessa tarde para que ele venha robustecer a tua fé. Para que ele venha nessa tarde te dar mais ânimo, te dar mais força para poder caminhar, te dar mais força para poder prosseguir. Porque às vezes, irmã Beth, a batalha é tão travada, a luta é tão grande, que às vezes a gente se esquece que o Senhor está conosco. E é uma coisa natural, porque a palavra de Deus diz que Agar estava naquele deserto com Ismael no colo, e o poço estava a meio metro dela e ela não viu o poço, porque ela estava desesperada. E às vezes o nosso desespero do dia a dia, a correria do cotidiano, as lutas que vêm sobre a gente, luta financeira, batalha no casamento, batalha na família, batalha no trabalho, muitas das vezes até dentro da igreja, fazem a gente muitas das vezes ficar desesperados e não ver que a solução está bem à nossa frente. A Bíblia diz que Agar estava desesperada e o desespero fez com que Agar não visse o poço meio metro à frente dela. E ela disse, agora eu e meu filho vamos morrer de sede. E o Senhor abriu os olhos de Agar, porque o desespero cega muitas das vezes a gente. O desespero cega os nossos olhos, o desespero cega a nossa vista. E aí o Senhor abriu os olhos de Agar e ela pôde contemplar o poço que estava a meio metro dela. É muito interessante essa passagem. E aí ali ela bebe a água, dá água para o seu filho e prossegue na caminhada. Então muitas das vezes é assim que o nosso adversário quer fazer com a gente. Quer fazer como a nossa irmã Beth disse, que a ansiedade, que o desespero e que tantas outras coisas que nos cercam, como está lá em Romanos. A Bíblia diz que está lá em Hebreus capítulo 11, que as coisas desse momento, desse presente século, elas nos embaraçam. E o embaraço, ele deixa a gente atordoado. Ele deixa a gente sem saber aonde pisar, sem saber o próximo passo, sem saber o que fazer, sem saber qual atitude tomar. E eu imagino que essa mulher aqui de Lucas capítulo 7 estava desesperada. E agora o que eu vou fazer? Perdi meu marido, perdi meu filho. Quem vai me sustentar? Não tenho ninguém por mim. E o Senhor cuida primeiramente da alma dela, do desespero da alma. E depois realiza um milagre. Então, minha querida, meu querido, nessa tarde, você que está desesperado, entregue na mão do Senhor. Entregue na mão daquele que pode fazer o que o homem nenhum, muitas das vezes, pode fazer por você. E ele vai tratar do teu íntimo, para depois operar um milagre externo, para que o nome dele seja glorificado mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre, quando eu ouço histórias, testemunhos, ou uma coisa rápida que as pessoas contam, eu sempre guardo a essência. Eu esqueço quem contou, porque a gente não está aqui para apontar dedo para ninguém, eu esqueço quem contou, quem é. Então, ontem eu escutei uma história
real. E eu vou aproveitar, vou pegar esse pedacinho do muro e vou encaixar essa história que eu vi ontem, porque não existe coincidência no mundo espiritual. Você falou que o muro, né, o diabo. E esse muro representa o mundo onde jaz o maligno. Esse mundo, porque esse mundo tem todas as facilidades. Para que o diabo vai fazer força? Tem a bebida, as drogas, a pornografia, a sexualidade, a fofoca, a mentira, tudo que é fácil pertence a esse mundo. Porque você renunciar a ser íntegro e reto é difícil. Porque nós somos pecadores, então a gente já tem essa essência mesmo do pecado. E aí ontem eu não sei quem falou, porque a irmã não está mais aí na igreja, não sei o quê. E eu, mas por quê? Não, porque foi conhecer um centro espírita e lá a entidade resolveu muito rápido o problema dela. E a irmã questionou, mas por que Deus era na tua vida e tal? Não. Deus demora muito. Demora, a gente tem que passar em prova, tem que esperar o tempo dele. Não, fui lá, paguei, fiz o trabalho e resolvi. Resolvi o que eu queria. Meu Deus. Então, para que o diabo vai fazer? O muro é dele. É isso aí. Então, quando você contou a história do muro, eu lembrei isso que me contaram ontem. E assim, claro que eu fiz um resumo, a história é extensa e também para não comprometer ninguém, mas é isso. Sim. Ela falou, fiquei tanto tempo na igreja, demora, tudo tem que esperar o tempo de Deus. Eu não quero, eu quero agora. Então, eu paguei e resolvi. Na mente dela resolveu, naquela visão da carne, né, do engano, dos olhos espirituais fechados, resolveu. A gente sabe que depois isso. Vem bem pior, né? O que era um probleminha, não sei qual era o problema. E aí a conta vem e vem que vem, porque não há amor. É isso aí. Não há nada, não há misericórdia. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, a pessoa conhecendo a palavra ainda cai nesse engano. Exatamente. E eu me lembrei, né, quando você contava do sábio Salomão, que disse, né, lá em Eclesiastes, ele termina dizendo, olha, vai e faz conforme teus olhos. Muitas das vezes a gente quer resolver um problema da nossa forma, a gente fala, não, Senhor, olha só, já tentei do teu jeito, já tentei esperando e não consegui, então deixa que eu faço do meu jeito, faço da minha maneira. E aí o sábio Salomão vai dizer, olha, vai e faz conforme a vista dos teus olhos, anda como você quer, anda de acordo com as veredas dos teus caminhos, do jeito que você quiser. Sabe, porém, que tudo isso, um dia, Deus vai te trazer juízo. E a verdade, minha querida, meu querido que nos assiste nessa tarde, é que o pecado, ele é como um cartão de crédito. Você usa, mas tem um momento que chega a fatura. E a fatura chega com juros. Ela chega com juros, correção monetária e tudo que há de mais terrível para o momento. Sabe por quê? Porque no momento é prazeroso. No momento resolve o teu problema. No momento você consegue fazer aquilo que o teu coração estava desejando. Só que não se esqueça, como a palavra de Deus diz lá em Jeremias, que o coração do homem, ele é enganoso. Então, se o teu coração está dizendo para você fazer uma coisa, teu coração está dizendo para você fazer de uma certa forma, ora e pede a Deus direcionamento. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E quem conhece o coração do homem? Somente o próprio Deus. Então, meu querido e minha querida, nessa tarde, não anda segundo a vista dos teus olhos. Não anda segundo o teu próprio entendimento, como o salmista diz. Não se estribes no teu próprio entendimento, no teu próprio pensamento. Faça o quê? Faça o que o Senhor te aconselha. Aquilo que o Senhor tem para você. A própria palavra de Deus diz o seguinte, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem, meu querido e minha querida que nos assiste nessa tarde, tem presente maior para dar para o seu filho? A própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, que o nosso Pai tem boas dádivas para nos dar, né? Qual é o pai que vendo o seu filho pedir um pão, vai dar um pedaço de pedra, vai dar um pedaço de pau, ou vai dar uma serpente? Não, meu querido, Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Só que ele tem um tempo determinado, como dizem Eclesiastes. Eu amei esse exemplo do cartão de crédito. Vou levar para a vida. Porque realmente, cartão de crédito é uma coisa tentadora. Verdade. Porque às vezes a pessoa ganha um salário mínimo e consegue um cartão de crédito, a pessoa vai lá na internet, aí mente, a renda, tudo, aí consegue um cartão de crédito de 10 mil reais. Ela ganha um salário mínimo, 10 mil reais. E aquela tentação, não, eu tenho 10 mil reais no crédito. E aí vai usando. E aí quando chega a fatura, não posso pagar. Aí o que acontece? Primeiro vem a multa. Sim. Aí da multa vem os juros, já um juros fixo que o cartão tem, acho que é 13,5%. E depois vem a correção diária, quer dizer, tantos por dia.
E aí, quando você vê, fica impagável. Isso aí. E é isso que o inimigo das nossas almas quer, que a gente cresça tanto nos pecados. Eu peguei aqui o que ela usou do cartão de crédito. Nós vamos nos endividando em pecado. Porque às vezes a pessoa assim, tá na presença, fala, não, eu só vou ficar ali conversando um pouquinho com a vizinha, porque a outra tava com uma roupa assim, eu acho que a outra tá chifrando o marido. Enfim, aquelas coisas que as pessoas ficam com maledicência. Está aumentando a conta. Isso aí. Ah, não, hoje eu não vou à igreja porque hoje é o capítulo especial da novela. Está aumentando a conta. Isso. E aí você vai, quando você vê, você está na tentação do mundo, largou tudo de Deus e aí a fatura chega. Porque aí falou, não, agora é a hora. Então, eu amei esse exemplo aí do cartão de crédito, vou usar. É interessante, né? Que é aquilo que a própria palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11. Corramos com paciência. É engraçado, como é que você corre com paciência? Né? Hebreus capítulo 11. Vou ler para você que está em casa. Fica à vontade. Um minutinho. Não, a gente tem tempinho aí. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele começa dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem a questão do contexto bíblico, que é a carreira dos heróis da fé, mas também a gente trazendo para os nossos dias, nós estamos rodeados a todo o tempo. Em cada momento do nosso dia, da nossa vida, tem uma pessoa que nos observa. Tem alguém que observa a tua conduta, tem alguém que observa o teu dia a dia, tem alguém que observa o teu falar, o teu caminhar, o teu jeito de agir, o teu jeito de se portar diante de uma determinada situação. Então, em todo momento, nós somos observados. Depois ele diz: tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Olha que interessante, Mabete. Ele diz primeiro o embaraço e depois o pecado. Porque o embaraço não é o pecado, mas ele leva ao pecado. Sabe o que é o embaraço? É exatamente isso que a irmã Beth acabou de falar. O embaraço é muitas das vezes a gente deixar de ir para a igreja para assistir o capítulo de uma novela. Assistir novela é pecado? Depende daquilo que você assiste. A Bíblia diz, o salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, dependendo daquilo que você assiste, se glorifica a Deus, amém, a bênção. Agora, se não glorifica o nome do Senhor, pode ser até algo que um determinado crente está fazendo. Mas se não glorifica o nome do Senhor, Deus não está nesse negócio. Então, deixemos o embaraço. É pecado você lavar uma louça? Não é pecado. Você fazer uma comida, você limpar uma casa, você fazer uma faxina, você trabalhar, não é pecado. O que é pecado é quando isso nos rodeia de uma certa forma que ofusca o brilho do Senhor na nossa vida e toma o primeiro lugar de Deus em nossas vidas. Quando isso começa a nos embaraçar de uma forma que a gente não consegue sair daquilo, aí já vira o pecado. Você falou um exemplo que a gente sempre escuta nas igrejas, não vou falar nenhuma igreja específica, mas a gente que anda muito por aí. Aí fulano, mas você sumiu? Não, porque eu orei, o Senhor me abriu uma porta maravilhosa, agora eu estou trabalhando. Eu falei, amém, mas se é de Deus, tem horário para vir à igreja? Tem, irmã, mas eu estou tão cansada. Olha, eu chego 6 horas, o culto é 7, até eu tomar banho, comer, me arrumar. Gente, tem 1 hora. Quer dizer, o Senhor vai abrir portas, sim, dá a bênção e a pessoa, pronto, aí já larga. Então, é verdade. É o embaraço. É o embaraço. E é interessante que o Senhor nunca vai nos dar aquilo que vai nos afastar dele. Então, se você nessa tarde está em um emprego que te impede de ir à igreja, ora e peça ao Senhor discernimento. Ora e peça ao Senhor uma estratégia. O Senhor me diz o que eu vou fazer. Porque às vezes as pessoas entram em um emprego, entram em alguma oportunidade de trabalho, porque precisa. Ninguém trabalha porque ama. Não, eu amo trabalhar. Né? Eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. Faria até de graça. É muito difícil você encontrar uma pessoa que diga isso. A gente trabalha porque precisa. Muitas das vezes a gente trabalha na profissão que a gente ama, mas a gente trabalha porque precisa. Então eu sei que você de casa às vezes está trabalhando num local, trabalhando numa empresa, mas te impede de estar na casa do Senhor, te impede de fazer a obra de Deus. Ora e pede ao Senhor, Senhor, é realmente aquilo que o Senhor quer para mim? Porque aquilo que o Senhor nos dá não impede o projeto dele nas nossas vidas. Muito pelo contrário, nos impulsiona a chegar até onde ele quer. Nos impulsiona a chegar no objetivo que ele estabeleceu para nós e alcançar as promessas que ele tem para nossas vidas. Então, se você está num ambiente de trabalho, se você está em algum local que te conduz a pecar, te conduz a errar e muitas das vezes te impede de alcançar aquilo que o Senhor tem na tua vida, pede ao Senhor discernimento, porque isso pode estar sendo um embaraço do adversário para a tua vida. E aí ele diz, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência.
Correr com paciência é como se fosse uma coisa antagônica. Como você corre com paciência? É a questão da tartaruga. É você saber o seu objetivo, saber que você tem um alvo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos um alvo, nós temos um objetivo a alcançar. É você saber que você tem um alvo estabelecido por Deus. E que você tem, sim, o seu passo, você tem sim o seu caminhar. E de acordo com as suas forças, você está chegando lá. É a questão da tartaruga também. Brenda, você é jovem, trabalha com jovens, né? Isso. Na obra do Senhor. E o que a gente vê muito é o seguinte. Quando eu estava com 13, 14, 15 anos, eu desviei, fui aproveitar a vida e depois voltei para os caminhos do Senhor. É essa ilusão do muro que o diabo nos dá e que consegue ofuscar a visão dos jovens. Então, eles ficam com aquela doce ilusão do que é o mundo lá fora. Sim. Eu não posso falar isso porque eu vim do mundo, Sim. né, sempre fui do mundo há pouco tempo na presença do Senhor, mas eu vejo jovens que estão na presença, que são bênçãos, que são usados, são vasos. E aí, de repente, desvia. Isso acontece muito, não é um caso isolado, isso acontece muito. Inclusive, vários jovens já vieram aqui dar esse testemunhos maravilhosos. A minha ideia aqui não é apontar dedo para ninguém, não. Pelo contrário. Você que trabalha com jovens, o que você passa assim para eles, para que eles não caiam nesse engano, que tem um monte de testemunho. Sim. Inclusive, indica lá para os jovens o canal Testemunhos de Fé, porque tem vários jovens lá que falaram isso, que quando chegou nessa fase da adolescência, eu quero ver o mundo lá fora. Sim. Acontece muito, irmã Beth. Inclusive, aconteceu comigo. Há poucos anos atrás, né? Eu não nasci em um berço evangélico. Quando eu nasci... Eu nem sabia. Ai, meu Deus. Eu não nasci num berço evangélico, né, irmã Beth? A minha mãe aceitou Jesus em 2008, 2009, mas nós viemos de uma religião, né, africana, né, minha mãe, de matriz africana. A gente veio do umbandismo, minha mãe frequentou também muitas religiões, nessa coisa de buscar uma coisa maior, porque nós temos essa essência em nós. Até quem é ateu tem alguma coisa que inspira ele a buscar algo maior do que ele. Por quê? É a essência do Criador que tem em nós. Nós fomos criados. Então, minha mãe, nessa busca incessante em buscar algo maior, em buscar a razão para todas as coisas, a gente veio de uma religião de matriz africana, nós viemos do candomblé, né? Então, também já fomos católicos, já fomos... um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Então, quando minha mãe teve um encontro com o Senhor em 2008, 2009, eu ainda era muito criança, né? Eu tinha aproximadamente ali 8, 9 anos de idade. E então a gente começou a ter experiência com o Senhor, ter experiências com Deus. E ela ensinava a gente nos caminhos do Senhor, porque a própria palavra de Deus diz em Provérbios, ensina no caminho. Não é só ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Enquanto você anda, você ensina. Enquanto você está no caminho, você conduz. Então foi assim que minha mãe fez conosco. Enquanto ela estava no caminho, ela nos ensinou no caminho. Só que teve um momento na minha vida, na minha adolescência, que eu quis escolher os meus caminhos. Eu tenho 22 anos de idade, então quando eu tinha 17, 18 anos de idade, eu comecei a me questionar de muitas coisas, comecei a querer fazer de acordo com a minha vontade. Então eu falei, olha, pedi ao pastor, falei com o meu pastor naquela época, o pastor Eliabe, falei, pastor Eliabe, olha, só me desculpe, eu quero sair de todos os departamentos que eu estou na igreja, eu quero sair de tudo que eu quero dar uma voltinha no mundo. Porque eu conhecia só de ouvir falar, eu fui pra igreja muito nova, eu fui pra igreja muito criança. Então eu conhecia só de ouvir falar. Ele falou, minha filha, eu vou te dar a liberdade que você quer. Só que como pastor, eu te digo que você vai voltar. E você vai voltar quebrada. Porque você vai ver que a realidade do mundo, ela é totalmente diferente daquilo que eles dizem ser. E quando você estiver no mundo quebrada, destruída, saiba que aqui ainda vai ter um pastor que ora por você. Aleluia. E quando eu saí para ir no mundo, quando eu saí para fazer o que eu quis, né? Eu fiquei 6 a 8 meses no mundo. Não cheguei a ficar nem um ano. Porque foi a gente que tem... Foi uma voltinha. A gente que tem chamado, meu irmão, nem para desviar a gente serve. Porque eu frequentei festas, mas eu sabia que aquele lugar não era aquilo que o Senhor tinha para mim. E eu me lembro muito bem da minha líder lá, nossa irmã Aline Benevenuto, sempre me mandava mensagem, sempre me chamando, Brenda, você é especial, você Deus tem uma obra na tua vida. E eu fiquei ali de 6 a 8 meses, mais ou menos, caminhando de acordo com Foi rapidinho. Foi muito rapidinho. Mas eu tive a experiência do filho pródigo, a mesma experiência. Ele pegou toda a sua herança e saiu para ir no mundo.
E quando acabou todos os seus recursos, ele se lembrou de que na casa do seu pai ele tinha alimento em abundância. Ele tinha alegria em abundância e ele tinha o melhor, que era a presença do pai perto dele. E quando eu me lembrei, quando no mundo eu me lembrei de que na casa do Senhor eu tinha tantas coisas boas, eu desfrutava de uma presença que no mundo a gente não tem. No mundo a gente tem um vazio tão grande no fundo da nossa alma que a gente não sabe explicar o porquê que tem aquele vazio. E a gente procura preencher com tantas coisas que naquele momento a gente tem disponível. Só que aí quando a gente cai em si e a gente se lembra que na casa do Pai a gente tem tudo isso e muito mais, e aí eu voltei para os caminhos do Senhor. Aleluia. Foi uma voltinha tão rápido. Que bom, graças a Deus. Uma voltinha tão rápido. E hoje eu aconselho aos nossos jovens lá da Congregação de Águas Lindas, nós estamos com a liderança de jovens, e eu aconselho, não faça. Não faça, porque a pior coisa que tem no mundo, que tem na nossa experiência de cristão, é você ir no mundo e volta quebrado. E Satanás, ele não se contenta em ver você somente quebrado. Ele quer te humilhar. Ele quer humilhar aqueles que saem da presença do Senhor para ir no mundo. Ele humilha. E de que forma que ele humilha? Ele humilha fazendo com que a pessoa ache que não tem mais solução. Eu achava que eu estava tão suja nesses meses que eu passei fora da presença do Senhor. Eu achava que eu estava tão suja, tão podre, sabe? Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela achou que ela era tão suja que ela não poderia tocar no Senhor Jesus. E eu pensava assim também. E quando eu pensava dessa forma, eu sabia que era Satanás botando esses pensamentos na minha cabeça. Então você nessa tarde, saiba que o Senhor tem uma esperança, tem algo melhor para você e ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Então fique com essa palavra, não deixe as coisas desse mundo fazer com que ofusque o teu olhar no Senhor. Ofusque o teu olhar na carreira que está proposta, que é o alvo, que é o Senhor Jesus. Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira, mas a produção disse que o nosso tempo já acabou. Mas eu te agradeço muito essa palavra que você trouxe, a palavra do Senhor, que você trouxe, Ele te usou aqui de uma maneira tremenda, principalmente Amém. Para os jovens. Amém. E eu só tenho que te agradecer, que o Senhor continue abençoando você, Amém. A sua família, Amém. Até a sua última geração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço de estar aqui, é sempre uma honra. Quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo que está assistindo, né? O pessoal da nossa igreja lá de Águas Lindas, o pessoal que está lá nos acompanhando, meu esposo também que está assistindo. Quero mandar um grande beijo, um abraço para minha mãe, para todo mundo que está assistindo. Não vou ficar falando o nome que eu posso esquecer de alguém, mas um grande abraço a todos e é uma honra muito grande estar aqui. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias.
Já dou boa tarde, irmã Cláudia, para a gente aproveitar o máximo tempo. Bem-vinda. Muito obrigada. A todos, boa tarde. Obrigada, Beth, pela oportunidade de estar aqui. E a gente estava até aqui conversando um pouquinho sobre essa obra do Espírito Santo em nós. Verdade. Quando nós abrimos o coração, nos tornamos mulheres de fé, porque o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E, assim, nós estávamos conversando. Hoje eu não quero falar de mim, eu quero falar de uma mulher que não está aqui. E eu quero falar de uma mulher de fé. E serve para quem está em casa, né? Essa palavra também é para você que está em casa. E o que eu quero dizer para você é a história de uma mulher que tinha os seus filhos, e seus filhos eram muito unidos e ao mesmo tempo muito separados, porque você sabe que onde tem bebida, onde tem droga, onde tem isso tudo, tudo começa com muita alegria e no final da festa não é legal. E essa mulher via que todas as vezes seus filhos se reuniam, a família se reunia e no final sempre acabava em briga. E um dos seus filhos passa por uma adversidade, e nessa adversidade que ele passa, ele começa a ver vultos, ele começa a quebrar tudo em casa. Sim. E uma mãe se desespera quando vê um filho numa situação dessa. Sim. E essa mãe foi buscar ajuda, e foi buscar ajuda em todos os lugares possíveis. Se falavam, sobe porque lá vai te ajudar, ela ia. Desce que vão te ajudar, e ela ia. E essa mãe foi procurar uma ajuda em uma igreja, e nessa igreja ela recebeu ajuda, e lá a fé dela foi despertada. Aleluia. Que através da palavra de Deus e através da presença de Deus na vida dela, a sua vida seria mudada. Não somente a sua vida, mas principalmente a vida do seu filho. E assim ela começou a buscar, ela se converteu, ela foi para a igreja, aceitou a Jesus, e não significa que os problemas acabaram, não, jamais. Pelo contrário, mas que a partir daquele momento ia ter parceria. E é isso que eu quero falar para você que está em casa agora. Abrir o coração para Jesus é você ter parceria. Significa que você não está sozinho. Aleluia. E aí essa mulher passa a ter uma parceria. Uhul! E aí o negócio começa a ficar bom. Porque aquele filho que estava totalmente atormentado, a palavra de Deus diz assim, Beth, que Deus não deu os nossos filhos para calamidade. E eu acho lindo, porque nenhuma mãe que está com um bebê no colo olha para ele e fala assim, você vai ser um ladrão, você vai ser um assassino. O que essa mãe faz? Ela deseja toda sorte de coisa boa. Verdade. E quando eu me emociono em falar sobre isso, porque eu encontrei com uma mãe vindo para cá, e ela disse assim, ore por mim. Eu já não sei mais o que fazer, e eu não quero perder o meu filho. E eu vim para cá, e estou emocionada por causa disso, para falar da força do amor de uma mãe por um filho. E essa mulher que eu estou contando aqui, essa história, é a minha avó. A minha avó foi buscar pelo meu tio, e quando ela foi buscar pelo meu tio, se hoje eu estou aqui, com 48 anos, 46 anos, na presença de Deus, foi porque uma mulher de fé abriu o coração para mudar a vida de um filho, sem imaginar que podia mudar a vida de uma família. Então, eu quero dizer para você, mãe que está em casa, não desista do seu filho. Deus é amor, e esse Deus do amor renova as nossas forças todos os dias para que possamos continuar pedindo. Você falou, né? Graças a sua avó que buscou em Jesus, mudou toda a história de uma família. Isso aí. Agora, você imagina quando você diretamente busca Jesus, você também muda a sua história, por mais difícil que seja, porque muitas das vezes a gente enxerga só o que está à frente, a gente só enxerga as circunstâncias, mas você, quando tem um encontro real com Jesus, você muda a sua vida e muda a vida de toda a sua descendência, porque os filhos são heranças. Isso aí, porque, quer dizer, nós tínhamos tudo para dar errado. Família preta, pobre, favelada, mora em morro, com bebida, com droga, com tráfico, com tudo. Ela viu meu tio de 28 anos morrer caravejado em bala. E foi na hora que ele foi para a igreja. Ele começou a caminhar na igreja. Quando ele começou a caminhar, ele estava num caminho, a polícia mandou ele parar, ele não parou, ele correu e acabou.
Então, muitas das vezes, a gente acha, ai, mas por que Deus não poupou? Eu amo Romanos 8,32, que mudou a minha vida. Deus não poupou o seu único filho. E nós, o tempo todo, achamos que nós temos que ser poupados. Sim. Eu não poderia passar por isso. Deus tem propósito. Porque ninguém explica Deus. Não adianta. Pode ser crente, pode ser ateu, pode ser o que for. Ninguém explica Deus. Porque muitas das vezes, o que é maldição pra gente, Deus enxerga como bênção. E a nossa mente é muito pequena, né, Sim, Beth? porque você imagina, vamos supor, não posso afirmar que seja isso. Ele foi para os caminhos do Senhor. Mas vamos supor que daqui a um tempinho ele desviasse e morresse sem a salvação. Sim. Porque o Senhor está preocupado com a nossa salvação, com a nossa alma, não é com o nosso corpo. Para que a gente não se perca. Nós não enxergamos aqui, nós só enxergamos aqui, Deus enxerga lá na frente. Então, de repente, Deus já sabia que ele ia desviar. Então, peraí, enquanto está na minha presença, está salvo, eu vou trazer. Eu creio assim. Ele é meu também. Eu creio assim, porque Deus não é nenhum carrasco para salvar e depois matar. Não faz sentido. Não faz sentido. E assim, eu li um livro que um dia mudou minha vida. O título do livro era... Eu comprei por causa disso. Deus, os teus planos não fazem sentido para mim. E hoje eu falo, glória a Deus, porque não fazem sentido para mim. Porque eu não sei nada. Sim. A imensidão da grandiosidade da mente de Deus, do propósito de Deus, é tão grande que nós não conseguimos atingir. Verdade. E aí, quando nós abrimos o nosso coração e fazemos essa parceria com Ele, aí tem tudo para dar certo. E muita gente fala assim, quem ainda não aceitou Jesus, verdade espiritual, mas eu creio em Deus, sim, mas o caminho a Jesus, não basta só crer em Deus, porque através de Jesus a gente tem essa ligação direta. Você senta e conversa com o Pai através de Jesus. Você não tem como fazer isso diferente, né? Porque tem gente que... não, eu acredito em Deus, mas não é assim tão longe. Você tem essa ligação, né? Deus deu o único filho dele para isso. Leva, Beth, a viver experiências. Sim. Nenhum dia é como o outro, né? Nenhum. Eu costumo brincar que um dia é leão, um dia é urso, um dia é gigante, tem dia que é os três juntos. Verdade. E é o louvor que a gente estava ouvindo, sobrevivi, o importante é que eu permaneci. Sim. E isso é muito importante hoje, porque... Tá tudo bem, tô com Jesus, tá tudo mal, tô com Jesus, tô com saúde, eu tô com Jesus, tô com enfermidade, eu tô com Jesus. É aquilo que Pedro falou, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde fugir. Só que tens as palavras de vida eterna. É o único lugar que eu consigo ir e estar é na presença dele. As pessoas me questionam muito assim, aí eu falo, gente, estou engateando, né? Mas eu respondo naquilo do meu entendimento. Porque as pessoas falam assim, mas depois que ficou crente a vida ficou mais difícil? Mas Jesus disse, tereis aflições. A diferença é que o jugo fica leve. A diferença é que a gente tem um pai que nos cuida. A diferença, deixa eu falar aqui a diferença de você ter ou não Jesus, ter esse encontro real com Jesus, é que os problemas, eles ficam leves, gente. Coisas que eu passo hoje, se eu passasse antes sem Jesus, eu falo, meu Deus, eu quero morrer. Não. A gente tem ali um pai que nos carrega no colo. A gente tem ali quem nos cuida. Fica tudo mais leve, fica tudo muito mais suave. Então, se a pessoa falar para você, olha, porque tem muita gente vendendo aí Deus, né? Olha, se você aceitar Jesus, você vai ter uma casa nova, um carro novo, sua vida vai ser a maravilha. Não caia nessa armadilha. Leia a Bíblia, porque a palavra é muito clara. O Senhor não está preocupado com a sua casa nova, nem seu carro novo, nem para onde você vai viajar. Ele está preocupado unicamente com a sua alma. Procure o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, né, Cláudia? É isso aí. E assim, essa vida com Cristo é uma vida de crescimento e amadurecimento. A mentalidade que você tinha quando você aceitou Jesus é uma, e você vai vivenciando esse milagre, esse mistério, esse propósito no dia a dia. Aí você fala, peraí, eu já passei por isso e Deus me deu a vitória. Eu estou muito agora, ultimamente, com o louvor da Aline, que fala...
que Deus vai prover, porque Ele já proveu. Muitas das vezes nós nos esquecemos do que Ele já fez. Justamente. E aí nós não podemos esquecer, e isso precisa se renovar a cada dia. Essa fé, dessa mulher de fé. Você vai rir, eu sempre brinco com as mulheres da igreja sobre isso. Que para nós é muito mais fácil. Desculpa, homens, mas para nós é muito mais fácil. Porque nós somos dependentes. Se tem um móvel pesado, a gente tem que pedir um homem para pegar. Então nós, fulano, pega o móvel para mim. O homem não, o homem tem a força do braço. Então ele pega o móvel, ele levanta e ele resolve. Nós aprendemos essa dependência o tempo todo. Então quando nós chegamos aos pés do Senhor, o que a gente faz? Senhor, a gente chora. A gente se derrama. E esse derramar é que faz uma diferença muito grande, que causa um quebrantamento, não só nas nossas vidas, não, mas na vida de todo mundo que está em volta. Sim. E é tão gostoso a gente poder ainda falar de Jesus, né? Porque tem muitos países que você não pode. Você não pode mais. É complicado, é tudo portas fechadas. Muitos países, essa liberdade que a gente ainda tem aqui de divulgar a palavra, de falar do amor de Cristo. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. Com certeza, com certeza. Quando diz na Bíblia que os tímidos não herdarão o reino do céu, mas não o tímido de timidez, não, gente. É o tímido de não divulgar a palavra, de não fazer o ID, porque, infelizmente, tem crente que tem vergonha de ser crente. Eu nem sei porque é crente. Aliás, eu acho que nem é crente. Eu acho eu passo por toda essa trajetória de 46 anos com Jesus, e aí tem aquele momento em que você olhava para a pessoa e você falava, aquela pessoa é uma pessoa evangélica. Você olhava a vestimenta e você declarava que aquela pessoa era uma pessoa evangélica. Mas, independente disso, nós estávamos na palavra. Sim. Hoje, as pessoas precisam se voltar novamente para a palavra. Sim. Porque tá um perigo, né? Tá. Tem de tudo. Tem de tudo. Eles estão, não vou citar nada, porque aqui a gente não Sim, fala de religião, não, a gente não está aqui para criticar não. ninguém, a gente está falando no geral o que está acontecendo no mundo. As pessoas pegaram Deus, pegaram Jesus e estão vendendo. Põe um rótulo lá e estão vendendo. Enquanto aqui está acontecendo isso, aí lá fora a perseguição, e aí é outro nível, né? Acaba tendo outro nível de espiritualidade, sim, de posicionamento. Então hoje nós temos essa liberdade, mas está faltando posicionamento. Posicionamento. De um caráter firme, de alguém que realmente está na palavra. O Senhor tem falado muito comigo lá em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, é o 3, 14, 15, 16. Tem falado muito sobre o crente frio, morno e quente. E o morno, todo mundo que lê Bíblia sabe que ele vai vomitar. Porque o morno é aquele que está ali, na igreja, mas está com o pé no mundo, vai ao culto, mas também vai à balada, toma Santa Ceia, mas também toma uma cervejinha. Enfim, aquele crente morno, esse o Senhor vai vomitar e não vai conhecer. Mas, Beth, assim, eu amo tanto esse Deus. Ele é o meu grande amor da minha vida. E o que eu posso te dizer? Que Ele nos ama tanto que Ele se recusa a nos perder. Sim. E Ele vai trabalhar de uma forma que vai nos trazer para Ele. O morno vai deixar de ser morno. Ele está chamando, ele está chamando, ele está chamando. O morno vai deixar de ser morno. Aleluia. Porque Ele vai trabalhar de uma forma que Ele vai falar assim, peraí, eu não te chamei para isso. Aí as circunstâncias, as coisas vão acontecendo e Ele tem que deixar de ser morno. É por isso que exorta, por isso que tem a palavra. Né? Tem gente que fica procurando profeta, profecia. Bom, é bom. Você crê que tem profeta? Eu creio. Eu também creio. E muito. Só que a gente tem resposta em tudo na Bíblia. Tem. Em você tudo que ora você o Senhor precisar. E fala assim, fala comigo através da sua palavra. Ele fala. Ele fala. Então, assim, ele fala muito. E eu creio muito nesses 3 versículos, que é um versículo de exortação, mas é de amor. Sim. Tipo, acorda, desperta, seja quente, eu te amo. Porque o frio está lá no mundo. O frio, ele está trabalhando para trazer para ele. É isso Agora aí. O mundo já conhece a palavra e Sim. meio que está brincando, né? Sim. Colocando na linguagem de hoje. Então, assim, Apocalipse, eu gosto, leio muito. Sim. Ouço muita pregação, porque Jesus está voltando. Então não verdade. adianta. Tem gente que fala, oh meu Deus, Apocalipse é o caos. Não, Apocalipse é só revelação. Então basta você estudar, entender, porque, claro, tem muita linguagem figurativa, mas se você estudar, o Senhor vai te abrir entendimento, você E o vai Espírito entender. Santo vai abrindo. Vai. É aquele copo que, se você passar uma vez na água, tá limpo,
Mas se você passar 2, 3, 4, e quanto mais você vai lendo a palavra, ela vai fazendo isso com você. Ela vai abrindo o teu entendimento, ela vai abrindo o teu jeito de pensar, de falar, e isso muda. Isso muda muito. Cláudia, você é uma mulher de fé, a gente sabe, está vendo isso. Como a gente ainda tem mais alguns minutos, se você quiser, fica muito à vontade. Se não quiser, a gente continua do jeito que está. Se você quiser falar algum testemunho, mesmo que seja pequenininho, porque tem pessoas que precisam ouvir assim, alguma coisa que Deus tenha feito quer dizer, Deus faz todo dia na nossa vida. Mas assim, você entendeu. Mas na prática, principalmente para quem ainda não conhece Jesus, né? A gente vai testificando assim. Eu tenho alguns em tão pouco tempo. Eu já tenho alguns. Eu imagino que você tenha muitos, então se você quiser dar uma pincelada. Eu já disse que um dia eu vou escrever memórias. As minhas memórias com Cristo. Escolhe pega um na caixinha de milagres e que você queira compartilhar com a gente. Eu tenho uma que aconteceu, foi assim, algo muito doloroso, mas foi algo muito grandioso. Nós estávamos, né, em plena pandemia e ainda não havia vacina e meu marido pegou Covid. Ele pegou Covid, eu também. Minha filha lidando com a gente não pegou, mas ele pegou. E ele pega Covid e ele vai para a UPA. Ele fica sábado, domingo, segunda na cadeira. E quando chega na segunda-feira, o doutor fala que ele estava com 85% do pulmão tomado. E foi uma luta, porque para ele poder ir, teria que alguém até falecer para poder ter vaga. Estava muito difícil. Ele fica 10 dias na UTI. Eu falo para ele quando ele vai que é apenas uma simples pneumonia, porque eu conheço o marido que eu tenho. Sim. Então eu sei que ele ia ficar de 100%, 85%. Meu Deus, eu tô com 15%, vou morrer. E eu entendi na época que nada mais era muito mental, psicológico. E ele sai, graças a Deus, da UTI. E pra gente foi assim um grande milagre. E para mim um dia que foi muito importante, porque nos 3 primeiros dias, o médico falou, depende se o corpo dele vai reagir à medicação. E a gente orando. E naquela angústia. Quando chega no 3º dia, eu falo, agora foi. Ele, não, tem que esperar os 7 dias. Eu, Jesus amado. E aí, um belo dia, eu levantei de manhã chorando muito. E eu falei, Senhor, eu preciso saber como é que ele tá. Só que lá ele não tem acesso a celular. E eu não olhei o celular, mas eu estava chorando, ajoelhada, pedindo que o Senhor visitasse ele, né? Ele é o meu primeiro namorado. Eu comecei a namorar ele, eu tinha 15 anos. Casei quando eu tinha 18 anos com ele. Estamos há 35 anos juntos. Aleluia. É uma vida, né? Com Cristo. Outro dia alguém virou para mim e falou assim, deixa eu te perguntar, você ainda está com aquele seu marido? Aí eu, qual marido? Aí ele, o seu marido, você ainda está com ele? Eu falei, aquele que eu casei em 1993? Ele, esse? Ele, nossa, hoje em dia tá difícil. E aí eu estava falando, Senhor, eu tenho uma aliança com ele. E aí pego meu celular, vou olhar, vi a foto de um negão que eu não conhecia. Aí quando eu abri o celular, cliquei, aí ele, filhinho, meu amor, o enfermeiro que tá aqui é cliente meu do Uber. Eu preciso te falar que eu tô bem. Então, assim, foi Deus cuidando da gente. Sim, foi bem delicado. Foi assim, muito traumático, muito doloroso. E foi assim, Deus cuidando da gente. Ele veio do hospital muito debilitado, muito magro, muito debilitado, com machucados no corpo. E algumas pessoas ligavam para mim e falavam assim, você sabe quem morreu? Às vezes falta muita sabedoria na gente. Como ligar? Eu com o marido na UTI, e ligavam às vezes alguém e falava assim, sabe quem morreu? E aí eu ficava, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Senhor, seja feita a tua vontade. Foi o Senhor que me deu, Senhor. Se o Senhor tiver de levar, amém. Mas, Pai, se ele puder ficar aqui, deixa ele com a gente. Mas que seja feita a tua vontade. Sempre. Não a minha, porque a minha vontade é furada. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E aí eu quero dizer para você que está em casa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que você não entenda hoje, Deus tem planos, Deus tem propósito com você. O que você está vivendo hoje é momentâneo. Então faz uma coisa, aguenta firme. Aguenta firme aí, tá, Beth? Eu não sei o que você está passando não, mas aguenta firme. Sabe. Deus sabe. E assim, e Deus permite para o nosso crescimento. Sim. Eu perdi um filho, hoje ele estaria com 20 anos.
E foi muito doloroso, porque eu fiz ligadura, porque eu falei, 2 filhos estava bom. E aí eu perco ele. E aí Deus me dá uma palavra em João 15. Quando ele fala que todo ramo que está dando fruto, ele poda. E eu me questionei, por que ele não corta? Porque a poda é para que dê mais frutos. Sim. E esses frutos permaneçam. Então você que está aí, que estava achando que foi corte, não é corte, é poda. É poda. É poda. Ele corta o que não serve, mas a poda é para que essa árvore saia com galhos novos e esses frutos permaneçam. Desculpa, eu sou uma árvore que tem sido podada e os frutos têm permanecido. Então você que está em casa, aguenta firme. Não é corte, é poda. É poda. E até poda. Em casos extremos, quando é corte, se permanecer a raiz, ele resgata. Ele resgata, ele resgata. Então, para Deus, sempre tem saída. É só a gente permanecer. O segredo é a permanência. Independente do que aconteça, permaneça. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para ele. Eu entendi isso anos atrás. Olhe para ele. O homem vai te decepcionar, a mulher vai te decepcionar, vão te abandonar, vão te trair. Sim. Tudo isso vai acontecer. Mas se você olhar para ele, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus está em você. Então, esse mesmo Espírito nos ressuscita todos os dias. É, o coração do homem enganoso, né? A gente faz um trabalho de evangelização e muitas pessoas que nós vamos visitar estão afastadas e a gente vai lá para saber por que o irmão está afastado. Então, não, porque fulano me magoou, porque o pastor tal falou isso, porque cicrano não virou a cara para mim. Mas nós vamos louvar e adorar o Senhor na igreja, nós vamos buscar. Aí, você pode e deve buscar em casa, claro. Não se tornar um religioso só e a igreja, não é isso. Mas nós temos que fazer parte do corpo. Sim, é importante, é necessário. Então, assim, se você deixar de fazer parte do corpo porque alguém não te tratou bem, então você está no caminho errado. Você tem que ir buscar, tem que se agarrar ali em Jesus, que é nosso Salvador. Quem deu a vida por nós foi Jesus. Eu sempre falar, foi Jesus. Não fui eu, não foi a Cláudia, não foi a Maria, não foi o João, não foi o pastor, não foi o reverendo, não foi o apóstolo, não foi o presbítero, nem o diácono, nem as irmãs do círculo de oração, nem os dirigentes de culto e libertação. E o que é a igreja, Beth? A igreja é um montão de gente que vai para lá doente. Nós. Sim. Doente, precisando de cura. É um bando de porco espinho que de vez em quando o espinho de um encosta no outro. E a gente aprende um com o outro. E aprende até com os erros. Sim. Mas muita gente se afasta por conta disso. E aí é sinal que não teve encontro real com Jesus. E se alguém está assistindo a gente nesse momento, estamos aqui para dizer para você, volte para Jesus. Foi ele que te chamou. É o momento de você se voltar para ele. Sabe por quê? A gente não sabe quando chega o dia mau. Sim. Dia mal com Deus é uma coisa. É uma coisa. Dia mal com Deus é ter parceria. E dia mal sem Deus é passar sozinho. Verdade. E sozinho é muito difícil. Verdade, Cláudia. Eu queria ficar aqui o dia inteiro, mas a produção já avisou, acabou, vai entrar um outro programa daqui a pouco. Excelente. Vou deixar esses 2 minutos restantes para você se despedir, deixar uma mensagem, o que vier ao seu coração. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. Imagina, foi um prazer estar aqui. E para você que está em casa, quero dizer que Jesus te ama. E te ama tanto que se recusa a te perder. E quero dizer para você, né? Antigamente a gente repetia muito isso, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas não tem outro caminho. Então, se você pode voltar, volte. Jesus te ama. A gente está aqui para orar por você, para interceder por você, né? Manda mensagem aqui, Sim. A gente acompanha, a gente ajuda. Jesus te ama. É tempo de você se voltar para Ele. Olhe só para Ele. Um abraço no seu coração. Quero dizer para você, não foi corte, foi poda. É para que você permaneça. Um abraço. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, você, sua família, Amém. te guarde, te cuide. E prospere em tudo que você precisar, porque Ele conhece Amém. suas necessidades. Amém. Bem, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanhou de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis e, claro, pela internet, no Brasil e no mundo. A gente não sabe onde vai parar. Muito obrigada. Eu estarei de volta amanhã, se assim Deus permitir.